Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, o toque da fé. Amém? Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Baixe sua cabeça, oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, em concordância com a oração, Senhor, de quem já esteve orando, Senhor, pela mensagem. Pedimos ao Senhor que o Senhor intervenha no nosso meio, intervenha, Senhor, no nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos eduque, que o Senhor nos console, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor nos edifique, Pai. E nisso, ó Senhor, teu nome seja glorificado no meio de nós, entre nós e por meio de nós, ó Senhor. É assim que já te oramos, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já tenho pregado essa mensagem sobre a mulher do fruto de sangue algumas vezes aqui e também no Sítio Agudo. E nesta noite, como eu tenho feito, eu gostaria de lhe trazer um pouco de introdução. E o que está acontecendo aqui é que, lembrando a você, que Jesus havia sido expulso da região de Gadara. Jesus é expulso da região de Gadara porque a multidão lá de Gadara amou mais os porcos do que a vida. Jesus é expulso lá de Gadara porque o povo não reconhece a transformação que o Senhor Jesus fez na vida daquele endemoniado gadareno. Coisa que a sociedade não pôde fazer, coisas que nem ele mesmo pôde fazer, coisas que ninguém pôde fazer. Jesus foi e libertou aquele homem louco que andava nos sepulcros, que fazia medo às pessoas, aquele homem que nem as algemas conseguia prendê-lo. Aquele homem, ele é visto sentado, sereno, com paz, vestido. O louco é visto com a sua mente sã. E o povo, em vez de se maravilhar com aquilo que o Senhor fez, o povo expulsa o Senhor dali, porque a preocupação deles é o ventre deles. A preocupação deles é que Jesus, para eles, havia atrapalhado, quem sabe, o ganha-pão deles. Os porcos haviam caído despenhadeiro abaixo, e eles não veem quanto vale uma vida,
Jesus vai até aquela região para mostrar quanto vale uma vida, e ele é expulso de Gadara, porque para o pessoal de Gadara, muito vale os porcos, muito vale os animais, muito vale os seus próprios interesses, do que os interesses de Jesus, do que uma vida. Então Jesus está sendo expulso de Gadara, e Jesus, se a gente for olhar em Marcos capítulo 5, onde no versículo 21, onde inicia a história de Jairo, onde a gente pretende retornar no próximo sermão, a gente percebe que diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado. Então, Jesus é expulso de Gadara, e Jesus agora, o texto diz também que, além de passar para o outro lado, Marcos 5, 21, diz que afluía para ele grande multidão. Mais uma vez, Jesus está arrodeado. O texto que nós lemos no 25 diz que grande multidão seguia. O texto ainda diz que comprimindo-o, apertando, não havia espaço, todos estavam lhe tocando. Então Jesus é expulso de Gadara, e agora Jesus está do outro lado, sendo calorosamente recebido por uma grande multidão. Aonde? Em Cafarnaum, do outro lado do mar. A multidão comprimia, como vimos no texto, mas é importante observar que só duas pessoas se destacam nesse relato. E as duas pessoas é Jairo, onde começa no versículo 21, e depois dá continuidade na história de Jairo, no versículo 35, e a mulher hemorrágica. Uma multidão comprimida, uma multidão seguia Jesus, uma multidão, mais uma vez, estava ao redor de Jesus, mas duas pessoas têm destaque aqui nas Escrituras: Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Um teólogo comentarista, ele diz que esses dois personagens ensinam alguns contrastes. Observe bem que contraste. Jairo é um líder na sinagoga, é um líder, alguém poderoso, alguém que tem status, alguém de conhecimento. Jairo é um líder na sinagoga. Enquanto isso, a mulher é uma mulher anônima. Você viu aqui o nome dela? Não. É uma mulher anônima. Jairo tem nome, é um líder na sinagoga. Quando a gente olha para ela, é uma mulher anônima. Jairo é um líder religioso. Quando a gente olha para essa mulher, é uma excluída na comunidade religiosa. Jairo é um homem rico, e quando a gente olha para essa mulher já havia perdido todos os seus bens em vão, em busca da saúde. Jairo tivera aqui a alegria de conviver 12 anos com sua filhinha, que agora estava à morte, e essa mulher já sofria há 12 anos por uma hemorragia, por uma doença que impedia dessa mulher ser mãe. Jairo, com sua filhinha, Jairo fez um pedido público a Jesus. Quando olhamos para ela não, ela aproximou-se de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Jesus disse: quem me tocou? Um toque silencioso e anônimo. Silencioso, que os discípulos dizem: uma multidão dessa, o Senhor pergunta: quem me tocou? Silencioso. Anônimo, não porque Jesus não sabia, mas Jesus queria que ela se apresentasse, que ela declarasse o que havia acontecido com ela. E é interessante que Jesus atende esses dois contrastes. Jesus atende o homem rico, Jairo, líder na sinagoga. Jesus atende aquela mulher que havia perdido tudo que tinha, acabado tudo que tinha, antes, contudo, indo a piorar. Jesus atende os dois. E uma observação: Jesus para na caminhada de ir atender Jairo, para atender primeiro quem? A mulher do fluxo de sangue. Em segundo lugar, a mulher hemorrágica ensina-nos sobre as marcas de uma fé salvadora.
Uma fé salvadora, meus irmãos, é uma fé nascida do desengano. Se você olhar o versículo 26, Marcos 5, 26, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Uma fé salvadora, ela tem a marca de uma fé que nasce no desengano, sabe? No desengano. Talvez não houvesse aqui mais saída aos seus olhos. Para os médicos, talvez não houvesse mais saída. E uma fé salvadora, meus irmãos, é uma fé que precisa nascer mesmo no desengano. Segunda marca é que essa mulher ela tem uma fé reflexiva. Versículo 28 nos diz que essa mulher, ela dizia o seguinte: se eu apenas... É uma fé reflexiva. Ela estava refletindo, fazendo reflexões. É uma fé salvadora, que reflete naquilo que ouviu e diz: oxe, então, se eu apenas lhe tocar a vestes, ficarei curada. Uma fé salvadora também é uma fé resoluta. O que é uma fé resoluta? É uma fé, meus irmãos, que tem determinação. Essa mulher tem uma determinação. Essa mulher tem uma determinação. Essa mulher está decidida. Então ela tem uma fé resoluta. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela é decidida. Diz o texto que ela foi por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Uma fé decidida, resoluta. Em quarto lugar, uma fé também que estabelece contato com Cristo. Não é uma fé que diz que conhece, que já ouviu falar de Cristo e que apenas tem as informações que Jesus curava, que Jesus dava vista aos cegos, que Jesus expulsava os demônios. Não, ela apenas não tem essas informações, mas além de ter essas informações, ela tem uma fé decidida e uma fé que ela sabe que ela precisa ter um contato com Cristo. Ela não quer, sabe, estar no culto porque é uma agenda do final de semana. Ela não quer estar no culto porque o pastor disse que o domingo é para estar na igreja. Não, ela quer tocar. Ela quer tocar no Senhor. Ela tem também uma fé sincera, versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Que toda a verdade é essa? Ela conta agora o testemunho do que o Senhor havia feito na vida dela. Há 20 anos padecia na mão de vários médicos. Uma fé sincera, uma fé que confessa em público, porque ela apenas não está dizendo a Jesus, mas a multidão também está ouvindo o que ela está dizendo. É uma fé que confessa publicamente. E é também uma fé recompensada. Olha o versículo 34. Marcos 5, 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Dito estas coisas, na introdução, que lições podemos tirar desse texto nessa noite? Sobre o toque da fé, que é o tema da nossa mensagem, vamos tirar aqui 3 lições. Primeira lição: o toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Segunda lição que vamos tirar nessa noite é que o toque da fé acontece quando voltamos-nos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. E por último, o toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. Então vejamos, irmãos, a primeira lição. Como eu disse, o toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Essa mulher,
ela passa por 4 fatos sobre o sofrimento. E o que essa mulher passa leva ela a ter consciência de uma grande necessidade. Charles Hilly, ele diz que se os nossos sofrimentos nos levam para Deus, então nossos sofrimentos são uma bênção. Que pena que muitas vezes não vemos desse modo. Mas em primeiro lugar, observe que essa mulher, no versículo 25, diz que aconteceu que certa mulher havia quanto tempo? 12 anos. Esse sofrimento, há 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. Então, em primeiro lugar, a mulher tem um sofrimento prolongado. Não é apenas uma menstruação de alguns dias. Não é apenas um sangramento de alguns dias. É uma hemorragia. Uma hemorragia que está acontecendo há 12 anos. Essa mulher tem um sofrimento prolongado. Essa mulher hemorrágica, o texto também nos diz que ela buscou a cura durante 12 anos. Foi um tempo de busca e de esperança frustrada. O texto nos diz no versículo 26 que muito padeceram a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Uma busca de longos anos. A Bíblia diz em Provérbios que a esperança que se adia adoece o coração. Essa mulher estava doente. Essa mulher já havia adoecido o coração por uma esperança que se adiava, já acontecia há 12 anos. Um sofrimento prolongado, um tempo de busca, porque ela não foi à missa, ela buscou tratamento, ela buscou sim tratamento, mas uma busca que foi frustrada. Foram 12 anos de enfraquecimento constante, anos de nuvens escuras na sua alma, anos de lágrimas volumosas, abundantes, anos de noites mal dormidas. Ou você acha que não? Anos de noites mal dormidas, anos de madrugadas com ausência de sono, se o sono chegar, de sofrimento sem trégua, irmãos. Não era um sofrimento que vinha e depois passava e depois vinha de novo. Não, sem trégua. Talvez você também esteja sofrendo há algum tempo, apesar de ter buscado solução em todos os caminhos. Talvez você diga nessa noite: Senhor, também estou sofrendo. Senhor, eu também já busquei várias soluções, já busquei vários caminhos, já fui para um lado, já fui para outro, já fui para um médico A, já fui para um médico B. Talvez você tenha buscado tantas soluções e o seu coração tenha adoecido. Você tem vivido noites mal dormidas, madrugadas insônias, um sofrimento, quem sabe, sem trégua. Isso tem adoecido o seu coração. E essa mulher tem um sofrimento prolongado. Em segundo lugar, essa mulher tem um sofrimento que gera desesperança. Versículo 26. E muito padecer a mão de vários médicos, despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Um sofrimento prolongado e um sofrimento que gera o quê? Desesperança. Havia naquela cultura, nesse contexto, um Talmud,
que era uma coletânea de livros sagrados para os judeus. E acerca do sofrimento, esse livro ele orientava 11 formas de cura para a hemorragia. 11 formas de cura para a hemorragia. Certamente essa mulher batalhadora, essa mulher incansável, que busca solução para a sua vida, para o seu caso, certamente ela buscou solução em todas essas dicas desse livro sagrado. O texto nos dá a ciência de que ela procurou todos os métodos. O texto nos dá a ciência de que essa mulher gastou tudo que tinha e ainda diz com vários métodos. Então era uma mulher que não era omissa, uma batalhadora incansável na busca da solução. Ela não era passiva nem omissa. Ela não ficou amuada no canto reclamando da vida. Ela correu atrás. Ela bateu em várias portas buscando uma saída para o seu problema. Mas, contudo, apesar de todos os seus esforços, perdeu não só o seu dinheiro, mas também progressivamente a sua saúde. O texto diz que antes, contudo, indo a pior. A sua doença era crônica e grave. Ela ficava cada vez mais pior. A medicina não tinha resposta para o seu caso. Os médicos não puderam ajudá-la. Um sofrimento prolongado. Um sofrimento que gera desesperança. E em terceiro lugar, um sofrimento que destruiu seus sonhos. Versículo 25 diz que aconteceu que certa mulher que havia há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Aquela mulher perdia sangue, meus irmãos, há 12 anos, diariamente. Tinha certamente uma anemia profunda e uma fraqueza constante. Seu diagnóstico era sombrio. Ela parecia que estava morrendo pouco a pouco. Parecia que a sua vida se esvaziava do seu corpo dia a dia. Ela não apenas estava perdendo a vida, como não podia também, meus irmãos, gerar vida. Um sofrimento que destruía seus sonhos. Seu ventre, em vez de ser um canteiro de vida, tinha se tornado no deserto da morte. Essa mulher havia chegado à estação chamada Estação Desesperança. Foi então que ela ouviu falar de Jesus. Mas ainda, o sofrimento dessa mulher, além de ser prolongado, além de ser um sofrimento que gera desesperança, além de ser um sofrimento que destruía sonhos, essa mulher ainda tinha um sofrimento que produzia terríveis segregações. O que é segregações? Fiz questão de dar uma olhada no Google. Segregação significa separação, afastamento. Essa mulher era excluída. Essa mulher sofria, por exemplo, 3 tipos de exclusão, 3 tipos de afastamento, 3 tipos, pelo menos, de separação. Em primeiro lugar, a separação conjugal, a exclusão conjugal, ou podemos dizer o afastamento conjugal. Segundo, meus irmãos, a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue não podia relacionar-se com o marido e possivelmente seu casamento já estava abalado há 12 anos, sem poder relacionar com seu marido se fosse casada. Se essa mulher fosse solteira, pela lei judaica, essa mulher não podia casar-se. Ela sofria ainda essa segregação conjugal. A mulher menstruada, ela era considerada impura e proibida de ter relações sexuais. Os rabinos
ensinava que os maridos, que se os maridos teimassem em relacionar-se com elas nesse período, a maldição viria sobre os seus filhos. E aí 2 pensamentos de Rabino diziam o seguinte: um ensinava que um homem deveria se afastar de sua mulher já quando ela estivesse próxima da menstruação. Se fosse uma menstruação, já teria que se afastar da sua mulher próxima à menstruação. Essa mulher está com uma hemorragia do 12 anos. Um outro rabino, ele diz que, ele afirma que ao homem que não se separa da sua mulher perto da sua menstruação, mesmo que tenha filhos como os filhos de Arão, estes morrerão. Então, mulheres menstruadas é como se transferissem sua impureza a tudo que tocasse. Inclusive, o texto vai nos dizer que se tocassem alguns utensílios domésticos, ficavam também impuros esses utensílios domésticos, seus conteúdos. Toda a cama que essa mulher deitasse durante os dias do seu fluxo e toda coisa sobre se assentasse era considerada imunda. Os rabinos decretavam que até o cadáver de uma mulher que morreu durante a menstruação deveria passar por uma purificação especial com água. Além de ter um sofrimento prolongado, um sofrimento que gera desesperança, um sofrimento que destruía os seus sonhos, essa mulher sofria segregação conjugal. Essa mulher sofria também a exclusão, separação, segregação, como queira chamar, social. Uma mulher com hemorragia não poderia relacionar-se com as pessoas. Então essa mulher teria que viver confinada na caverna da solidão, no isolamento, sob a triste realidade da discriminação social. Essa mulher é tratada quase como se estivesse com lepra. Por 12 anos ela não pudera abraçar nenhum familiar sem que causasse dano nesse familiar. Por 12 anos essa mulher passou sem ir ao culto. Ela vivia possuída de vergonha. Ela vivia com autoestima amassada. Por isso chegou anonimamente. O texto diz, nos mostra isso, que ela vai anônima. Ela vai silenciosamente para tocar em Jesus, com medo de ser rejeitada, pois quem tocasse ficaria cerimonialmente impuro. Essa mulher sofre essa segregação conjugal. Essa mulher sofre essa exclusão social. Essa mulher também sofre a exclusão religiosa. Uma mulher com fluxo de sangue não poderia entrar no templo nem na sinagoga para adorar. Ela estava proibida de participar do culto público, visto que estava em constante condição de impureza ritual. Era considerada impura, portanto impedida de participar das festas e dos cultos. Todo esse sofrimento gera o quê? O toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Todos esses sofrimentos dá para entender, dá para deixarmos conscientes de que essa mulher havia uma grande necessidade. Será que isso poderia também ser aplicado a todos nós que antes éramos inimigos da cruz? A todos nós que a Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados de Deus? A todos nós que a Bíblia diz que não éramos amigos de Deus, éramos inimigos de Deus, éramos amantes do mundo, estávamos na casa do valente, estávamos nas trevas, mortos nos nossos delitos e pecados. Ah, meus irmãos, quando o Espírito Santo nos convence disso, temos consciência de que há em nós uma grande necessidade. E essa mulher, ela inicia
ela chega ao toque da fé, mas o toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Quando eu vou evangelizar, eu faço de tudo para, em primeiro lugar, mostrar para as pessoas o quanto estão afastadas de Deus, o quanto estão debaixo da ira de Deus. Faço questão de mostrar essas coisas para que elas tenham consciência, não por mim, mas a palavra de Deus que tem poder, pela ação do Espírito Santo, por meio do que eu estou anunciando, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo vem a convencê-los da sua triste e realidade situação. Isaías diz que os nossos pecados nos faz separação entre nós e Deus. E quando eu mostro a situação do pecado das pessoas, para onde elas estão caminhando, ovelhas sem pastor, dominadas pelos seus próprios pecados, sob o domínio de Satanás, caminhando debaixo da ira de Deus, caminhando para a condenação eterna. Quando eu faço questão de mostrar isso, eu também digo, olha, se a história parasse aqui, éramos para nós sair daqui puxando os cabelos, loucos, desesperados, porque o nosso ofício era o inferno. E aí, como o toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade, precisamos anunciar o quanto terrível é, o quanto triste é a realidade daqueles que estão afastados de Deus. O toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. E, em segundo lugar, o toque da fé acontece quando voltamos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. O que é desilusão? E aí eu vou lá no Google de novo, dou uma pesquisada e diz que desilusão é perca da esperança. Desilusão é descrença. Desilusão é sentimento de tristeza, sentimento de frustração, sentimento de desapontamento, sentimento de decepção. Isso descreve a vida de todos aqueles que estão longe de Cristo. Isso descreve a vida de todos aqueles que, como essa mulher, buscava no Talmud, no livro sagrado dos judeus, suas 11 dicas de como poderia sair do sofrimento. Essa mulher que buscava tudo por meio dos métodos, essa mulher que talvez tinha muito dinheiro e gastou tudo que tinha. Essa mulher está no caminho de quê? De desilusão. Até antes de ouvir falar de Jesus, ela está no caminho de desilusão. Ela está no caminho de perda da esperança. Ela está no caminho de descrença. Ela está no caminho de sentimento de tristeza. Ela está no caminho de frustração. Ela está no caminho de desapontamento. Ela está no caminho de decepção. Eu lembrava agora há pouco aqui meditando. Eu vou meditando durante o culto. Eu lembrava do Salmo 11, onde o inimigo bate sem aviso, sem telegrama, de surpresa, bate na porta de Davi e diz: corre, corre para o monte como pássaro. Como é que a gente poderia pensar um pouquinho sobre isso? Corre para o monte como pássaro. E o texto diz que o inimigo está armado até os dentes. Meus irmãos, correr é ter pressa. Tenha pressa. Corra. Entre em pânico. Se desespere. Corra. E corra como um pássaro. Seja rápido, voe. E vá para bem longe, para o monte. Sabe por quê, Davi?
Não tem solução. O inimigo está armado até os dentes. E Davi disse: eu não vou correr, porque o meu Deus está no seu sublime trono. Sabe, meus irmãos, Davi poderia estar no lugar de desilusão, como essa mulher estava no lugar de desilusão. Quando colocamos as outras coisas primeiro, eu também acredito que estamos no lugar de desilusão. A Bíblia diz que deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. A Bíblia diz que o homem não tem nada se do alto não for dado. A Bíblia diz que Jesus fala que sem mim nada podeis fazer. Mas se vocês estiverem em mim, assim como o ramo está na videira, esse ramo não seca, esse ramo não murcha, esse ramo não é cortado, esse ramo só é podado, para que dê muitos frutos. E ele diz: se vocês estiverem em mim, eu também estarei em vocês. Se vocês permanecerem em mim, eu também permanecerei em vocês. Porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, meus irmãos, isso nos leva a pensar em que temos pensado? Nas coisas da terra ou nas coisas do alto? No concílio tocou nesse assunto e o pastor fez questão de dizer: olha, eu não estou dizendo a você que é errado você ir no shopping. Eu não estou dizendo a você que é errado você ir trabalhar. Eu não estou dizendo a você que é errado você ir, e aqui eu saio complementando. Não estou dizendo a você que é errado você ir num casamento, você ir num aniversário. Mas quando todas essas coisas que atrapalham de chegar a Deus, você não escolheu Deus primeiro. As outras coisas ficaram em Deus primeiro. Esquecemos que foi Ele que nos acordou. Esquecemos que foi Ele que nos sustentou durante toda a semana. Achamos difícil chegar a um culto que vai durar 2 horas. Olhamos para o relógio para ver se já passou das 9. Estamos cansados para aparecer na terça. Estamos cansados para aparecer na quinta. Esse mundo, meus irmãos, se a gente ficar nessa, estamos no mundo de desilusão. Precisamos voltarmos da desilusão e buscarmos a Jesus. Olhe para o texto. Essa mulher, ela tem um problema que não somente aflige a ela, mas ela também se arrasta aos pés de Jesus. Veja que eu não estou dizendo que você não vai ter problema. O texto não está dizendo que você não vai ter problema. Olhe para o texto, versículo 27. Marcos 5, 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Essa mulher, ela sai do seu mundo de desilusão e se prostra a Jesus e busca Jesus. Ela não só ouve, sabe, meus irmãos? Ela não só ouve. Eu já preguei outro dia sobre uma mensagem que diz que quem espera Jesus não é somente aquele que tem a informação que Jesus vai voltar, não. Mas é aquele que tem a informação e é aquele que vigia. Não adianta só eu ter a informação que Jesus vai voltar. Isso desde pequenininho eu escuto isso, por exemplo, que Jesus vai voltar. Mas não adianta só eu ter a informação. Eu preciso ter a informação e aguardá-lo. Eu preciso ter a informação e vigiar. E a mulher hemorrágica, depois de procurar vários médicos, sem encontrar solução para o seu problema, ou seja, só teve decepção, caminho de desilusão, só teve frustração. Mas essa mulher, depois de toda a frustração, glória a Deus que ela buscou a Jesus.
Ela ouviu falar de Jesus e das maravilhas que Jesus fazia. Foi lido aqui nesta noite que a fé vem pelo ouvir, então ouvindo o Evangelho, ouvindo o que Jesus fazia, o que ela ouviu produziu nela tal espírito de fé, que ela dizia, olha, se tão somente, se eu apenas, sabe irmãos, isso me lembra aquela mulher das migalhas, que pede a Jesus pelo menos as migalhas. Olha que fé. Uma fé que diz, se eu tão somente tocar-lhe as vestes. Eu estava num mundo de desilusão. Precisei gastar tanto dinheiro, não teve solução. Precisei ir a tantos médicos, não teve solução. Mas essa mulher sai do mundo de desilusão, sai da sua desilusão e busca a Jesus. E quando ela olha para Jesus, não precisa de tanto. Se eu somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Ela não somente disse que seria curada se tocasse nas vestes de Jesus, mas de fato o texto nos diz que ela tocou e ela foi curada. Por providência divina, às vezes somos levados a Cristo por causa de um sofrimento. Por providência divina, providência do céu, somos levados a Cristo por causa de um sofrimento, por causa de uma enfermidade, por causa de um casamento que quem sabe esteja se rompendo, de uma dor que quem sabe esteja nos afligindo. E essa mulher, ela rompe todas as barreiras e vai tocar nas vestes de Jesus, porque ela coloca agora Jesus primeiro, porque agora ela reconhece quem pode ajudá-lo, ela reconhece onde está a sua cura física, emocional e espiritual. Em segundo lugar, quando nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança, irmãos. Esse é um caminho que não é de desilusão. Ainda que estejamos desesperançados, Ele é o Senhor da esperança. Ainda que estejamos sem solução, é nele que Davi diz, olha, não vou. Você está mandando eu fugir para o monte como pássaro? Não vou. O inimigo está armado até os dentes? Não vou. Porque meu Deus é maior. Meu Deus está no seu sublime trono. De lá Ele está governando todas as coisas. Você olha para o Salmo 27 e se Ele é meu refúgio, se Ele é meu Deus, se Ele é meu Salvador, a quem temerei? Ainda que eu ande, foi lido aqui no início, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Saia do mundo da desilusão, se prostre aos pés do Senhor, se humilhe, chore, procure mais tempo com o Senhor, ore mais, leia mais a Bíblia, e diz, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais. É nele que está a nossa solução, é Ele que pode nos curar. Aqui ninguém está dizendo nessa noite que Ele não usa a medicina, ninguém está dizendo nessa noite que é pecado trabalhar, ninguém está dizendo nessa noite que é pecado se envolver com nossos trabalhos. Não. A Bíblia até nos orienta como é que você como empregado precisa ser para glorificar a Deus. A Bíblia nos orienta você como um marido talvez que se dedica à sua esposa, como é que você tem que fazer isso para glorificar a Deus. A Bíblia orienta de você como esposa, como é que você tem que fazer para glorificar a Deus. A Bíblia nos orienta como filhos de honrar pai e mãe, glorificar a Deus nisso, e ainda uma ordem que ainda se fizermos, somos abençoados. A Bíblia nos ensina que se formos patrão, como é que devemos ser também para glorificar a Deus. Mas o Senhor nos ensina que o homem não tem nada se do alto não for dado. Você tem tido força, é o Senhor.
Você está com insônias, o Senhor é que pode te ajudar. Está passando por lutas, por nuvens densas, por escuridão. O Senhor, quem sabe, é uma provisão, é uma providência dele, para você se achegar mais. Eu poderia contar aqui 2 exemplos. Um exemplo é o pastor Maurício, que estava no concílio. Ele disse que participa do concílio desde 95, do ano de 95. Nunca faltou nenhum concílio. Esse pastor, estamos em um culto, não lembro se foi pela manhã ou foi à noite, mas na hora de louvar algum louvor, o pastor da aliança, o presidente da aliança, pegou o microfone e disse: irmãos, vamos orar pelo pastor Maurício. Ele estava ali do lado, assistindo o culto. Vamos orar pelo pastor Maurício, que ele não está se sentindo bem. Eu já tinha escutado alguma coisa de que havia um pastor na nossa denominação, nas nossas igrejas, que está precisando urgente de um transplante de coração. Eu disse: meu Deus, será que é esse pastor que está precisando de um transplante de coração? E ele foi lá na frente, chorando, fraco, e me chama a atenção de que ele diz que desde 95 não perde um concílio. E esse homem está ali, sem saber se ali mesmo vai morrer, se vai viver mais uns dias, se vai acontecer o transplante, se não vai, mas ele está ali. Está ali, e todos os pastores se levantaram um clamor a Deus pela vida dele, e ele saiu chorando depois da oração. E eu pensando, deve ser esse pastor que está precisando de transplante de coração. No outro dia, no culto, deram a oportunidade a ele, e ele disse: irmãos, eu sou o pastor Maurício, tenho uma filha pequena que precisa muito de mim, faz tratamento. Eu disse: até de venda, de que vem? Faz tratamento de microcefalia. Eu não estou podendo, não estou tendo condições de dar continuidade ao tratamento. Ela precisa muito de tratamento. E eu estou aguardando um transplante de coração. A última vez que eu fiz os meus exames, meu coração só estava 35%. E para fazer esse transplante demora. Meu coração precisa chegar a 12%. E quando chega a 12%, a gente já está praticamente imóvel. Ele estava com 35%. Ele disse: depois desses 35%, já fiz de novo e deu 28%. Só estou com 28%. E pelas coisas que eu estou sentindo, eu tenho certeza que já não está mais 28%. E ele citou o exemplo de Paulo, que Paulo disse que se partisse estaria com o Senhor, tinha convicção disso. E mostrou também a convicção de Paulo de que se não partisse agora, fosse passar mais um tempo aqui, ele estaria para servir ao Senhor. E ele começa a chorar e diz que não queria partir agora. Mas esse pastor está ali. E com 28% ou menos do seu coração, ele está ali. Para a gente mais uma vez levantar o clamor. Porque ainda que o nosso caso, a nossa situação seja insolúvel, é em Cristo que temos esperança. É em Cristo que temos esperança. E levantamos lá um clamor por ele. Não sei se o Senhor vai curar, não sei quanto tempo ele vai passar, não sei se vai acontecer o transplante, mas a nossa esperança está no Senhor.
Graças a Deus também levantaram uma oferta para ele, porque ele disse que esse mês só estava tomando a medicação, porque precisou ligar para o presidente da aliança, para ver se o presidente da aliança mandava o dinheiro da medicação dele. E o presidente abençoou ele com uma medicação que custa R$350. E juntando a medicação dele e a medicação da filha, dá mais de R$700 por mês. E levantamos uma oferta, porque o povo de Deus não pode só orar, precisa também agir. Oração é orar e ação. Levantamos uma oferta, foi depositado naquele dia R$1.000 e poucos para ajudá-lo. No Pix, ele foi no outro dia e prestou conta. No Pix caiu R$900 e poucos, então já dá R$2.000 e pouco. E ele disse que na saída ali do local que a gente estava fazendo o culto, na saída para o apartamento, um pastor parou ele e tinha abençoado ele com R$1.000. Ele levantou ali R$3.000 e poucos. Eu também poderia aqui contar a história do pastor Bertone. O pastor Bertone, ele pregou também no concílio. O pastor Maurício não pregou, o pastor Bertone pregou. E ele disse que o concílio anterior ele não conseguiu participar. Por quê? Porque ele foi acometido de um problema no coração. Teve que ir às pressas para o hospital. E quando estava no hospital, ele disse que tinha 3 coisas para acontecer. Primeiro, os médicos disseram: olha, vamos dar a medicação. Se ele reagir, se ele responder, tudo bem. Se não responder, não temos solução. Então ele disse: primeira coisa, os medicamentos poderiam me ajudar, mas não sabia se ia acontecer isso. Segunda coisa, eu poderia morrer. Terceira coisa, Deus poderia fazer um milagre. E o que aconteceu foi a terceira coisa: Deus fez um milagre. Antes da sua pregação, ele pediu 5 minutos para contar isso, irmãos. Em quem nós temos confiado? Quem é a nossa rocha? Quem é nosso Senhor? Quem é nosso Salvador? Será que é o dinheiro? Será que é o emprego? Será que é tantas outras coisas que a gente tem se concentrado aqui na terra? Em quem temos pensado? Como temos vivido? Quando nossos problemas parecem solúveis, ainda há esperança em Cristo Jesus. Quando tudo parece estar perdido, ainda há uma saída em Cristo Jesus. Essa mulher ouviu sobre a fama de Jesus, que ele dava vista aos cegos e purificava os leprosos, que ele libertava os cativos e levantava os coxos, que ressuscitava os mortos e devolvia o sentido da vida aos pecadores que se arrependiam. Então essa mulher vai a Jesus e essa mulher é curada. Em terceiro lugar, quando nós tocamos as vestes de Jesus com fé, podemos ter a certeza da cura. Versículo 28 e 29 diz o texto: porque dizia assim: eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Havia saído o poder de Jesus. Alguém no meio da multidão, que já apertava, que já comprimia, havia, irmã Beth, tocado de um modo especial, de um modo sincero. Estava em espírito e em verdade. No meio da multidão que comprimia Jesus, a mulher tocou em suas vestes. E ele perguntou: quem me tocou nas vestes? O que houve de tão especial no toque dessa mulher? E um teólogo, ele descreve pelo menos quatro coisas. Ele diz que foi um toque intencional. Ou seja, ela não tocou em Jesus acidentalmente, como os outros tocavam. Ela tocou em Jesus porque ela pretendia tocá-lo. Ela entendia que precisava tocá-lo. Segundo, foi um toque proposital. Ela desejava ser curada do seu mal, que a atormentava há 12 anos. Terceiro, foi um toque confiante. Ela foi movida pela fé, pois acreditava que Jesus tinha poder para restaurar a sua saúde. Quarto, foi um toque eficaz.
quando ela tocou em Jesus, ficou imediatamente livre do seu mal. Sua cura foi física, sua cura foi emocional e sua cura foi espiritual. Terceira lição nesta noite e última é que o toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. O toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. Em primeiro lugar, muitos comprimiam a Cristo, muitos, mas poucos tocaram pela fé. Versículo 27, por exemplo, diz que essa mulher tocou-lhe a veste. Versículo 34 diz que ele disse: filha, a tua fé salvou. Muitos comprimiram a Cristo, mas poucos o tocam pela fé. Jesus frequentemente estava no meio de multidões. Jesus sempre atraiu. Não obstante, a maioria das pessoas que o buscavam não tinham contato pessoal com Cristo. Muitos seguem a Jesus por curiosidade, mas não obtêm nenhum benefício de Jesus. Jesus conhece aqueles que o tocam, meus irmãos, com fé, mesmo no meio de uma multidão. Agostinho, comentando essa passagem, ele diz que é uma multidão aperta, mas só essa mulher o toca. Um outro teórico, ele diz que foi o alcance de sua fé, é preciso lembrar os irmãos disso, que foi o alcance da fé da mulher e não o toque de sua mão, que lhe assegurou a cura que ele buscava, Não foi o toque da superstição, o toque nas vestes, por exemplo. Não é difícil encontrar pastores, homens que se dizem pastores, pegarem seus ternos e querer que as pessoas toquem seus ternos. Ou pessoas achar que o poder estava na veste de Jesus e não em Jesus. E não na fé sincera. Então não foi um toque supersticioso, foi um toque de fé. Pela fé nós cremos, vivemos, permanecemos firmes, andamos e vencemos. Pela fé nós temos paz e entramos no descanso de Deus. E é interessante como a multidão vem, a multidão vai, mas só essa mulher o toca e só ela recebe a cura. Hernandes Lopes, ele diz: aos domingos a multidão vem à igreja. Aqui e ali, alguém é encontrado chorando por seus pecados, regozijando-se em Cristo pela salvação, mas ainda encontramos Jesus perguntando: quem me tocou? Muitas pessoas vêm à igreja porque estão acostumadas a vir. Acham errado, quem sabe, deixar de vir. Mas estar em contato real com Jesus não é o que espera acontecer no culto. Elas continuam vindo e vindo até Jesus voltar, mas só despertarão tarde demais, quando já estiverem diante do tribunal de Deus para darem contas de sua vida. Alguns vêm para orar, mas não tocam em Jesus pela fé. Outros se assentam ao redor da mesa do Senhor, mas não têm comunhão com o Senhor. Outros cantam, oram, ajoelham, ouvem, mas isso é tudo. Eles não tocam o Senhor, nem vão para casa em paz. E Hernandes Lopes continua dizendo: possivelmente essa seja o maior número na igreja. É como a multidão que comprimia Jesus, mas não o toca pela fé. Vem à igreja, mas não se encontra com Jesus. E ele diz: não abra mão de tocar em Jesus. Não abra mão de tocar em Jesus, meus irmãos. Não abra mão de tocar hoje nas vestes de Jesus.
Não se contente apenas em orar mecanicamente. Toque em Jesus pela fé. Não se contente em apenas ouvir um sermão. Toque hoje na veste de Jesus. A mulher hemorrágica não estava apenas no meio da multidão que apertava Jesus. Ela tocou em Jesus pela fé e foi curada. Seu toque pode ser descrito aqui de 4 formas. Ela tocou em Jesus sob grandes dificuldades. Havia uma grande multidão embaraçando seu caminho. Ela estava no meio da multidão, apesar de estar enferma, fraca, impura e rejeitada. Mas ela foi lá. Ela tocou em Jesus secretamente. Vá a Jesus mesmo que a multidão não perceba, ou que sua família não saiba, pois Ele pode liberar você do seu mal. Libertar você do seu mal. Essa mulher tocou em Jesus sobre um senso de indignidade. Por ser cerimonialmente impura, estava coberto de vergonha e medo. Conforme o ensinamento judaico, o toque dessa mulher deveria ter tornado Jesus impuro. Mas a gente vê que até nisso, foi Jesus quem a purificou. Ela tocou em Jesus de modo humildemente. Ela tocou por trás, silenciosamente. Ela prostrou-se, o texto diz que trêmula aos seus pés. Quando nos humilhamos, irmãos, Deus nos exalta. Ela não tocou em Pedro, observe também. Ela não tocou em João, não tocou em Tiago, mas tocou em Jesus e foi liberta do seu mal. Em segundo lugar, aqueles que tocam a Jesus pela fé são totalmente curados. Versículo 34. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher tem uma cura imediata. A cura que ela procurou em vão durante 12 anos foi realizada num momento. A cura que os médicos não puderam lhe dar foi concedida instantaneamente. Muitas pessoas por vários anos correm de lugar em lugar, andam de igreja em igreja buscando paz com Deus, mas ficam ainda mais desesperadas. Porém, em Cristo, a cura imediata para todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais e espirituais. E foi nessas 3 fases que Jesus curou essa mulher. Ela tem uma cura completa. Embora o seu caso fosse crônico, ela foi completamente curada. A cura, meus irmãos, completa para o maior pecador. Ainda que uma pessoa seja rejeitada ou esteja afundada no pânico do pecado, há perdão e cura para essa pessoa. Ainda que uma pessoa esteja possessa de demônios, há cura para ela. Ainda que uma pessoa esteja com a mente cheia de dúvidas, elas poderão ser dissipadas quando Jesus for tocado pela fé. Ainda que você tenha caído depois da cura, há restauração para você, se você tocar na pessoa bendita de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que a fonte ainda está aberta nessa noite. O toque de Jesus salvou essa mulher fisicamente ao restaurar sua saúde. Salvou essa mulher socialmente ao restaurar sua convivência com outras pessoas e na comunidade. Salvou espiritualmente, capacitando-a a participar novamente da adoração a Deus no templo e das festas religiosas de Israel. Hoje você pode tocar nas vestes de Jesus e ver estancada sua hemorragia existencial. Toque nas vestes de Jesus, pois Ele pode pôr um fim na sua angústia nessa noite. Em terceiro lugar, aqueles que tocam em Jesus são conhecidos por Ele. Versículo 32 e 33. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade. Jesus pergunta: quem me tocou nas vestes? Você pode ser uma pessoa estranha para a multidão, mas não para Jesus.
Os irmãos da igreja muitas vezes podem não saber suas aflições, mas Jesus sabe das suas aflições. Muitas vezes o pastor pode ficar sem saber também das suas aflições, mas Jesus sabe das suas aflições. Seu nome pode ser apenas alguém, como essa mulher anônima, e Jesus saberá quem é você. Se você o tocar, haverá duas pessoas que saberão, você e Jesus. Essa mulher sentiu imediatamente que estava curada do seu flagelo. Sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. Se você tocar em Jesus agora, talvez seus vizinhos possam não ouvir isso, mas isso será registrado nas cortes do céu. Todos os sinos da Nova Jerusalém irão tocar, e todos os anjos irão se regozijar, tão logo eles souberem que você nasceu de novo. O evangelista Lucas, ele registra sobre o mesmo assunto. Ele diz: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Talvez muitos não saberão o seu nome, mas ele estará registrado no livro da vida. O sangue de Cristo estará sobre você. O Espírito de Deus estará em você. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. Se você tocar em Jesus, o poder da cura tocará em você, e você será conhecido no céu. Por fim, em quarto lugar, aqueles que tocam em Jesus devem fazer isso conhecido aos outros. Jesus já lhe tocou? Pelo menos se você estiver em Cristo, eu quero dizer que sim. E eu quero dizer a você que a maior bênção você já recebeu, que foi a cura espiritual. E agora você precisa fazer isso ser conhecido aos outros. Você precisa contar aos outros. O versículo 33 diz que essa mulher, atemorizada e trêmula, porque ela sabia do que nela se operava, do que tinha acontecido, ela sentiu no seu corpo estar curada, do seu flagelo, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela agora anuncia o que aconteceu com ela. Jesus quer que você torne conhecido aos outros o que Ele fez em você e o que Ele fez por você. Não cale a sua voz. Não se acovarde depois de ter sido curado. Talvez você já conheça o Senhor há anos e ainda não o fez conhecido aos outros. Rompa o silêncio e testemunhe. Vá e conte ao mundo o que Jesus fez por você. Saia do anonimato. O William Hintzer diz que quando as bênçãos descem dos céus, elas devem retornar em forma de ações de graça por parte dos que foram abençoados. O Salmo 100, quando diz entrar pelas portas com ações de graça, é isso. É entrar no templo não com as mãos vazias, mas com as mãos cheias. Cheias de quê, pastor? De ações, de ter anunciado o Senhor. Mesmo que você não veja o fruto agora. Lembra de uma passagem que a gente já viu antes? Marcos capítulo, se você quiser dar uma olhada, Marcos capítulo 4. Lembra da parábola da semente? Disse ainda, Marcos 4, versículo 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim. E ele começa a dizer, como se um homem lançasse a semente à terra. Ou seja, não é pelos anjos que o Senhor quer que anuncie, que o Senhor quer que ele seja conhecido. É por nós que já fomos alcançados. É por nós que já recebemos a cura espiritual, no mínimo. É por nós. É como um homem que lança a semente. Nós precisamos lançar a semente. A semente é a palavra de Deus. Precisamos anunciar, testemunhar. E ele diz: e a semente germinasse, sim,
a semente à terra, versículo 27, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, ou seja, há histórias, por exemplo, de missionário que foi para um país aí fora, ele evangelizou 50 anos, nunca viu uma vida se entregar a Jesus, mas ele evangelizou, ele fez a parte dele, ele foi como um homem que lançou a semente. Agora, o texto nos diz que muitas vezes esse homem dorme, esse homem acorda e às vezes nem sabe como germinar. 50 anos evangelizando naquele país, nunca viu uma alma se converter. Depois que ele morreu, muitas almas ali, por outras pessoas que continuaram evangelizando, continuaram plantando a semente. Muitas outras pessoas foram alcançadas e hoje nesse país há muitas igrejas do Senhor nesse país. Você precisa anunciar. Não queira saber como vai germinar, ou se vai ou se não vai. Você precisa anunciar. Quando as bênçãos descem dos céus, se desceu sobre sua vida, elas devem retornar em forma de ações de graças por parte dos que foram abençoados. Você deve retornar essas bênçãos por ações de graças. Que ações de graça? Fazer o povo conhecer o Senhor também. Anunciar o que o Senhor fez por você e em você. Jesus disse então à mulher: vai-te em paz e fica livre do teu mal. A bênção que Jesus disse, pediu à mulher, é uma promessa também para você nesta noite. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Talvez você entrou aqui nesta noite com medo. Talvez você entrou aqui nesta noite com angústia. Talvez você entrou aqui nesta noite com alguma hemorragia existencial, com algum problema, com alguma angústia, com algum medo, com alguma luta, com alguma ansiedade. Contudo, agora você pode voltar para casa livre, curado, perdoado e salvo. Vai em paz e fica livre do teu mal.